Romanos, capítulo 5. Amém? Até aqui, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite o apóstolo Paulo vem dizer a essa igreja, exortar, ensinar, capacitar, abençoar com a sua poderosa palavra, dizendo a nós que as nossas tribulações só produzem coisa boa. Tribulação na vida de crente verdadeiro e genuíno só produz coisa boa. Produz paciência. Se no meio da tua tribulação você está impaciente, a tribulação não vem do Senhor. A tribulação, quando ela vem do Senhor, ela produz paciência. E no meio dessa paciência você não está aprendendo nada, não está aprendendo do Senhor. Porque no meio da paciência da tribulação, produz uma experiência. Você começa a ficar esperto com o adversário. Você começa a ficar ligado, né? Você fica... muitas das vezes nós recebemos ataques do adversário na nossa vida, no começo do nosso ministério, e nós não sabemos nos defender. Nós não sabemos fazer nada, nós não sabemos agir. Mas aí o Senhor, em meio a essa tribulação, essa paciência, essa experiência, nós aprendemos que quando um demônio ele se levanta para tentar impedir você de pregar o evangelho, você, pela sua paciência e experiência, você não para de pregar. Você continua pregando. Eu e a missionária vimos um pregador antigo, mas nos tempos modernos, pregando dentro de um ônibus. Uma mulher manifesta o demônio e começa a xingar ele de todos os palavrões. E ameaça bater nele, e vai até lá e bate nele. Mas ele continua pregando. Aquele demônio se manifesta porque não queria, porque o demônio sabia que ele estava cheio do Espírito Santo e aquelas palavras poderiam converter alguém ali. Poderia mudar a situação de alguém ali. Então nessa noite, eu não sei qual é a luta, a prova que você passa, isso aí é para te ensinar a ter paciência. Crente que não tem paciência, ele está precisando de prova. Pastor, eu não tenho paciência e estou cheio de prova. Então Deus vai mandar mais prova até você ter paciência. Aleluia ou não aleluia? Pastor, eu já não aguento aquela situação. Eu não tenho mais paciência. Saiba que essa situação vai ficar até você aguentar. A situação vai permanecer na tua vida até você aguentar. Quando você aguentar, é que nem apelido. Enquanto você estiver ligando, revidando, batendo no pé e brigando, vão te chamar. Quando você disser, eu não me importo, vão parar de te chamar. É uma prova, uma luta, uma guerra, e nós temos que passar. O deserto de Israel nos ensina muita coisa. O deserto de Israel nos ensina muita coisa. Enquanto eles não aprenderam a adorar a Deus, ficaram rodando no deserto. E quanto mais o coração deles era idólatra, mais eles passavam provas. Como assim, pastor? Já estava no deserto? Estava presta atenção. Estava no deserto, sendo alimentado só com água e com maná do céu. E mesmo assim, com muita dificuldade, eles endureciam o coração. Além disso, Deus ainda enviava escorpiões. Além disso, Deus ainda enviava as víboras. Além disso, Deus ainda abria o chão e engolia gente na frente deles. Ainda assim, Deus permitia doenças sobre eles, para eles aprenderem que mesmo estando no deserto, se desobedecessem ao Senhor, se andassem erradamente, a coisa iria piorar. Então, quando estamos no deserto, uma coisa nós temos que aprender: a ter fé, confiar e não murmurar. E quando murmuramos, não resolve, e melhor, ou pior, piora a situação.
Quando murmuramos no deserto e questionamos a Deus e perguntamos a Deus, por que que algumas pessoas prosperam? Por que que algumas pessoas conseguem alguma coisa e você não consegue? E você fica nessa murmuração, nessa queixa contra o Senhor? O que que acontece? O deserto aumenta. O deserto de Israel era 40 dias aproximadamente. Aumentou-se para 40 anos. E além de passar 40 anos se alimentando de água da rocha e de maná do céu, ainda eram atacados pelo próprio Deus. Porque era Deus que atacava eles. Era Deus que aumentava a dor deles. Era Deus que fazia eles sofrer. Nós já estamos no deserto, Senhor, e o Senhor ainda manda víboras, o Senhor ainda manda escorpiões, o Senhor ainda permite nossos filhos morrer aqui nesse deserto. E Deus vai dizendo, até vocês se converter. Porque crente que não se converte, Deus bota ele no deserto. Além de Deus colocar ele no deserto, Deus ainda manda mais aflição dentro do deserto dele. Mas tem uma diferença. O crente, quando no deserto é sisudo, o crente no deserto, quando é um crente genuíno e verdadeiro e cheio do Espírito Santo, mesmo no deserto, o Senhor o abençoa. Eudade e Medade estavam no deserto, mas foi no deserto que eles receberam o poder. Foi no deserto que eles receberam unção. Foi no deserto que eles receberam revelação. Josué andava com Moisés no mesmo deserto, e ele não tinha regalias não, porque andava com Moisés, porque andar com líder é mais difícil do que andar com um crente normal. Andar com líder é muito difícil. A chamada é maior, a responsabilidade é maior, a cobrança é maior. E Josué andava com Moisés, e Josué recebeu no deserto a ordem do Senhor para ser sucessor de Moisés. Você sabe o que é uma pessoa ser escolhido para ser sucessor de Moisés? Era ser o sucessor do homem mais cheio do Espírito Santo da terra da época. Tudo isso esses homens aprenderam no deserto. Então, meu irmão, uma coisa nós temos aprendido, eu e a missionária e alguns dessa igreja: o nosso deserto pode virar um oásis. O nosso deserto pode mudar, desde que nós entendamos que tem um tempo para passar no deserto. Mas o deserto, Deus pode aliviar as coisas, porque Deus aliviou as coisas para Israel no deserto, por amor de Moisés. Porque já fazia 3 dias que eles não encontravam água, e ia ficar mais dias ainda se eles não se queixassem. Deus deu a água, transformou as águas de Mara, aleluias, e abençoou aquele povo por causa de Moisés. Mas o coração daquele povo era idólatra, o coração daquele povo era duro, o coração daquele povo não entendia o que era servir ao Senhor, não entendia o que era adorar o Senhor. Eles não sabiam adorar ao Senhor, eles não sabiam reverenciar um Deus tão poderoso. Eu quero falar nessa noite ao seu coração do povo mais ingrato da Bíblia. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é crente ingrato. Crente ingrato, porque Deus colocou no deserto. Deus colocou no deserto, mas não te deixou passar fome. Pastor, mas Deuteronômio 8 diz, e Deus permitiu eles passar fome. É o que eu estou pregando. Deus mandava o maná e eles se queixaram do maná. Aí Deus fez eles passar fome. Nessa noite, Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus quer que você nessa noite desperte e aprenda que deserto é lugar aonde Jesus recebeu unção. Deserto é aonde Elias andava.
Deserto é aonde Deus olha. Deus não olhou para o Brasil, uma terra fértil. Deus não olhou para os Estados Unidos. Deus não olhou para os países que tem muita água, muita riqueza, biologia em abundância, muitas coisas. Não, Deus olhou para o deserto e viu um povo no deserto. Deus olha para um povinho do deserto e pega uma semente de um homem cheio de fé, pega a semente de um homem obediente, chamado Abraão. Ele pega a semente de um homem que não larga os seus princípios, como José, enxerta em Joquebede, enxerta em Arão, e gera um homem chamado Moisés, cheio do poder de Deus. Não houve na terra nenhum homem como Moisés. Não houve. Nunca nasceu, nunca se levantou um profeta como Moisés, abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este homem não foi dado a mim e a você. Este homem foi dado a Israel. Nunca se houve um Deus que pelejasse batalhas e guerras como o Deus de Israel. Mas esse povo foi um povo ingrato. Mas eu quero alegrar o seu coração, que Israel não recebeu alguém maior do que Moisés. Israel não recebeu alguém que tinha mais autoridade do que Salomão. Israel não recebe o Deus da vida, o autor e consumador da fé. Ele não recebe. E nós não recebemos. Nós somos enxertados. Tem algum gentil na terra que tente se gloriar e dizer: nós somos a geração que o Senhor amou. Mentira. Deus nos odeia. Deus odeia gentil. Deus odeia ímpio. Deus odeia o pecado. Mas por amor às criaturas que Ele criou, por amor aos filhos que Ele colocou na terra, por amor de mim, de você, por grande misericórdia, é o que está escrito aqui. Deus amou, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ei, quando Deus morreu por mim, quando Deus morreu por você, quando Jesus morreu por mim, por você, você era ímpio. Você só é crente porque Ele morreu. Porque se Ele não morre, você continuaria ímpio. E Deus me amou e Deus te amou. Mas não faça como o povo de Israel. O povo de Israel foi sentenciado a receber graça só na grande tribulação. Está entendendo o mistério aqui de deserto? Está entendendo o mistério aqui de dor, de luta? Israel recebe o grande profeta Moisés aleluias. Abraão, homem cheio de fé, recebe Jesus onde foi que Abraão recebeu Jesus? Ninguém sabe. Aleluia. Aonde foi que Abraão recebeu Jesus? Aleluia. Não, mas foi diferente. Como foi? Na tenda. Aleluia. Jesus foi na casa de Abraão. Jesus foi na casa de Abraão. Com Israel no deserto, eu não vejo o Senhor descendo e indo na casa de nenhum israelita no deserto. Mas na casa de Abraão, Ele vai na casa. Meu irmão, Ele vai na casa de Abraão. Meu irmão, você não encontra na Bíblia o próprio Cristo, os dois anjos do lado, indo na casa de um homem. Você não encontra no Antigo Testamento, mas vai na casa de Abraão. Mas no povo de Israel, o Senhor ia através de Israel no deserto. Meu irmão, eu quero que você entenda aqui, Abraão morava no deserto, mas não vivia um deserto. Abraão morava no deserto, mas não vivia um deserto. Era o homem mais rico da época. Era um homem abastado, abençoado pelo Senhor. Mas isso não significa que Abraão também não passou grandes provas.
e grandes lutas. Mas Israel não. Israel no deserto não tinha riqueza nenhuma. Israel sai do deserto sem nada. A Bíblia diz que quando Abraão vai transferir a sua bênção, a sua riqueza para Isaac, Isaac era muito rico já. O dote que Abraão deu por Rebeca, meu irmão, é uma coisa milionária. Tanto é que os irmãos interesseiros da família de Labão, quando olharam, o sangue de Jesus tem poder. O homem era rico. O povo de Israel no deserto não tinha nem espada, não tinha nada nem para lutar. A Bíblia diz que Abraão tinha 318 homens que puxavam na espada e foram para a guerra, e valentes, cheios do Espírito Santo, e trouxeram Ló de volta e venceram a guerra. Essa é a diferença, aleluia, de alguém que obedece ao Senhor, alguém que tem negócio com o Senhor, alguém que ama a palavra do Senhor, aquele que ouve a voz do Espírito Santo, daquele que é como Israel, está vivendo um deserto, mas é rebelde, está vivendo um deserto e é bocudo, está vivendo um deserto e fala mal de pastor, o rabai, xeremanduquibiácia. Está vivendo um deserto e está dizendo que a culpa é da igreja. Não, a culpa é sua. Aleluia. Passe pelo seu deserto dando glória, porque Deus vai transformar o seu deserto em um oásis. Aonde não manava água, vai começar a manar água. Mas saiba, Deus só te tira do deserto vivo se você aprender a ter fé. Essa geração está morrendo, não é no deserto não. Essa geração está morrendo, aleluia, na riqueza. Essa geração está morrendo abastada. Eu quero falar aqui um mistério para você de Apocalipse, capítulo 3 em diante, onde fala a respeito da igreja de... Ninguém sabe? A igreja de Laude, aleluias. Jesus fala algo tremendo, vamos ler? Porque ficar, aleluia, eu citando, vai lá para Apocalipse capítulo 3, em diante, que a gente vai encontrar o versículo. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Agora aqui vem um mistério, viu? Aleluia. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e eis que estou aonde? Glória a Deus. Eu quero que você entenda o mistério nesta noite. Quando você olhar para uma igreja, quando você olhar para qualquer ministério, e você olhar lá para dentro, e olhar para o púlpito, políticos, olhar para o púlpito, pastores, deputados que não têm linhagem, não têm chamada, apenas pelo seu cargo e são deputados. A igreja está próspera, rica,
e você se perguntar, quando você vê um figurão, ou uma cantora da MK, cantando lá e dizer, a glória de Deus está aqui. Blasfêmia, mentira, porque ele me diz, nesta noite, ele diz para essa igreja, nesta noite, eu não estou aí dentro, eu estou aqui do lado de fora, ó. E ele está tentando entrar, aleluias, mas não está achando lugar, porque o coração está enriquecido, porque o coração está exaltando, porque o coração está abastecido de carne, o coração está abastecido de coisas materiais, e o Senhor está do lado de fora. Estou à porta e bato. Mas aonde é que... perceba que todas as igrejas, o Senhor está dentro. Todas as igrejas, o Senhor está agindo com elas. Mas se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente soberba. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente que quer se achar. Deus não gosta de gente metido. Deus não gosta de gente chique demais. Deus gosta de gente humilde, simples. Jesus era simples. Sede meus imitadores, sede igual a mim. Aleluia. Pastor, mas o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, você não encontra na Bíblia dizendo que Deus lá está vestido, aleluia, de coisas preciosas. Isso aqui não, ele está vestido de glória. É diferente. É diferente. Qual é a roupa que Deus usa? Ele usa uma roupa branca como a lã branca. Seu vestido é enorme e grande, igualzinho do filho dele. Como que é a face de Deus? Ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem cabelos brancos como a lã branca. E as suas mãos têm marcas. Esse é o nosso Deus, a qual nós servimos, igreja. Jesus, ele está do lado de fora desses eventos. Ele está do lado de fora dessas igrejas. Ele não está do lado de dentro. Se ele estiver do lado de dentro, a Bíblia é mentirosa. Aleluia. Olhe para mim para você entender esse mistério aqui. Olhe para mim para você entender nessa noite. A glória é bem diferente. Havia um templo construído. Eu vi um pastor dizendo que não se deve mudar a igreja, deve ser como antigamente. Não, isso aqui, meu irmão, pode mudar, pode colocar de vidro, pode colocar de papelão, do jeito que quiser. O que tem que mudar é isso aqui, ó. É isso aqui que tem que mudar, esse templo aqui que tem que mudar. É ele que tem que ser renovado, é ele que tem que ser igual ao templo antigo, humilde, simples. E simplicidade não tem nada a ver com pobreza, viu? Porque pobreza e miséria não tem muito a ver com as coisas do Senhor, mas muito pobres e miseráveis, e que passaram muitas misérias na vida, foram crentes verdadeiros e foram salvos. Mas deixa eu falar aqui algo para você nessa noite, a respeito desse mistério do Senhor estar do lado de fora. Por que que Deus não entra nesses lugares? Por que que Deus não vai? Por quê? Porque não tem lugar para Ele. Não tem lugar para Jesus nesse lugar. Quando você chega no altar, a cadeira número 1 é de um deputado bandido. Aleluia. Quando você chega para a liderança, aleluia, você vê deputados de algumas igrejas aí, orando pela nação, e agora estão presos. Aleluia. Deus não entra nesses lugares. Deus não entra de maneira nenhuma, Ele está do lado de fora. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. O templo de Israel, como é que Deus dá a Moisés? Presta atenção, a mente, presta atenção, a visão de Deus. Moisés, faz para mim um tabernáculo, faz de tenda. Aleluia. Pastor, mas foi feito de tenda, porque eles estavam no deserto e não tinham dinheiro nem condições para construir. Eu quero que você entenda aqui um negócio, que Deus falou algo que cala esses teólogos do diabo.
Essa raça que vem com tanta pregação sem futuro, que não presta para nada, só está esfriando mais ainda a igreja. Pastor, por que há 50 anos atrás, um pregadorzinho que não sabia ler e escrever, abria a boca e falava que Jesus curava, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e a glória descia? Não era o que ele falava, era o que o povo vivia. É porque o povo era crente, o povo era cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Aleluias. E sabe por quê que Deus fez o tabernáculo de tenda? Simples, está escrito. Moisés, cuide em fazer conforme o modelo que eu te dei. Igual o modelo? Modelo do céu. Lá no céu tem um tabernáculo igual. Aleluia. E é um tabernáculo simples, mas glorioso. Aleluia. Deus é tão simples que a roupa dos anjos são brancas. Todos usam roupa branca. E o que diferencia um do outro é a glória. Oh, aleluia. Você não entendeu, não? O que diferencia não é um anel de teologia. O que diferencia não é título de pastor, pregador, missionário, ganhador de alma, evangelista. O que diferencia é a glória, é a unção. É unção. Somos todos iguais, mas quem tem. Quem é cheio é outra coisa. Aleluia. Aí Deus manda fazer um tabernáculo de tendas e faz. Mas o coração de Davi deseja fazer um templo suntuoso. Por quê? Por que Davi deseja um templo se ele já tinha um tabernáculo? Porque Davi agora estava vivendo riqueza. Davi não deseja fazer um templo enquanto existe o tabernáculo, ele manda buscar o tabernáculo. Ele traz o tabernáculo para Jerusalém, para a cidade de Davi. Ele traz para lá. Mas aí agora Davi começa a ficar rico e abastado. Começa a ver a riqueza, os palácios que ele mesmo vivia. E ele começa a pensar grande, sabe? Deus não tinha esse projeto. Tanto é, aleluia, que o templo, Jesus, aleluia, descartou o templo e fez outro templo. O intuito de Deus sempre foi habitar no coração do homem. O desejo de Deus nunca foi habitar em tenda. Mas por que Deus veio habitar em tenda? Meu irmão, ou Deus habitava naquela tenda, ou Deus matava aquela raça toda de uma vez só, antes do tempo. Porque aquele povo não poderia suportar o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus desce no Monte Sinai, o povo corre. Eles não correram com medo da glória, eles correram com medo do pecado que estava no couro deles. Porque quanto mais Deus começava a aparecer, Fernanda, quanto mais Deus começava a aparecer, varão, sabe o que acontecia? O pecado deles ia sendo revelado. Porque todo aquele que chega na presença de Deus e sente medo, é porque está em pecado. Moisés estava lá e não tinha medo, aleluia, porque o seu coração estava limpo. Havia 2 homens do coração limpo também no meio do arraial, Eudade e Medade. Não estavam junto com os 70 anciões, estavam no meio do arraial, mas receberam. E aí Deus, olha só que mistério maravilhoso. Deus manda fazer o tabernáculo, aí faz o tabernáculo, Davi traz, depois decide fazer o templo, Deus permite, faz o templo do Senhor. O templo é destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor destrói o templo por completo, derruba o templo praticamente por completo, as paredes que eram tudo de ouro, para tirar o ouro das paredes. Destrói praticamente por completo. Nabucodonosor leva as riquezas de Israel para a Babilônia. Chega lá, começam a usar as coisas do Senhor. Deus condena o rei Beltesazar por causa disso. E a Bíblia diz que depois que o templo foi destruído, pouco antes de Jesus vir, Herodes reconstrói o templo de Jerusalém, que já tinha sido reconstruído por Neemias e Esdras, mas não tinha ficado aquela glória suntuosa, aleluia, porque os homens gostam de glamour, eles gostam de glória, eles gostam de templos bonitos e abastados. Deus gosta de tenda.
Aleluia. Agora entenda esse mistério aqui. O templo é reconstruído. Houve a guerra dos Macabeus e começa a se levantar uma seita chamada de fariseus para resistir a Roma, para manter a sã doutrina deles. E esse grupo vai crescendo e se torna o grupo principal. Eles dominam o templo, dominam tudo, e eles começam a envolver política, uma falsa santidade, e todo aquele que se levantava contra aquela falsa santidade deles era morto, era colocado de escanteio. Parece o sistema que estamos vivendo hoje, parece, só parece, não, é igualzinho. O Brasil está cheio de fariseus, cheio de filactérios alargados, sabe? Filactérios alargados é cheio de cursos. Você vê os pregadores hoje, é psicólogo, aleluia, tem doutorado, tem PhD não sei de quê, filactérios alargados, pomposos. Aí quem vai falar agora é um teólogo, psicólogo, isso e aquilo. Eu prefiro ouvir José. Eu prefiro ouvir irmão João. Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus. Eu prefiro ouvir o pastor Pedro lá no Rio Grande do Norte, que há quase 30 anos em frente à Caixa Econômica prega, aleluia, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. E ninguém nunca foi lá, aleluia, para tentar matar ele. Por quê? Está revestido com a glória. Glória a Deus. E aí, o templo está construído, Jesus desce, Jesus aparece no meio do povo. E quando Jesus está ali no meio do povo, pregando o evangelho, Jesus, quando quer buscar a glória, ele vai pro monte. Mas tinha um templo, Jesus, o templo da glória, suntuoso, vem orar aqui. Não, vou para o monte. Aleluia. E outro mistério, igreja, glória a Deus. O Espírito do Senhor, ele também é igual a Jesus. Jesus é igual ao Pai. A Bíblia diz em Atos 2, que o Espírito Santo desceu no templo suntuoso, onde estavam todos os crentes, fariseus, saduceus, e o Espírito Santo encheu o templo, porque lá era a casa de Deus, lá sim tinha nome, porque eu vejo pastores dizendo, não vá nessas igrejinhas pequenas aí não, que não tem nome, que não sei o que, pode não ter nome ali, mas está escrito lá em cima. Aleluia. Atacam a nossa pequena igreja, essa igrejinha, esse pastorzinho, da onde ele veio, aleluia, eu só não vim da tua casa, mas eu vim amando do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, preocupado de eu pregar, eu falo como Jesus, eu prego hoje, eu prego amanhã, aleluia, para 10, 12 crentes, mas continuo pregando. De vez em quando Deus manda uma alma, de vez em quando Deus manda 10. E aqui não tem esse negócio não. Ontem foi domingo, aí a igreja estava cheia de visitantes, e a palavra foi palavra para, aleluia, crente de 30 anos. E eu disse, se quisesse ouvir palavrinha, aleluia, chavinha de vitória, aqui não tem coach, aqui tem pregadores do evangelho verdadeiro. Você sai daqui com a certeza que você precisa ser santo e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai descer no templo e vai encher os crentes do templo. Foi assim, igreja? Foi assim? Aleluia. Quem estava pensando que foi assim, precisa ler a Bíblia. Glória a Deus. O Espírito Santo olha para a terra, glória a Deus, e vai lá na igrejinha do pastor Filipe, que não tem nome. Aleluia. A igreja de Maria, aleluia, não tinha nome. Não tinha nome. Não tinha renome. Eram conhecidos e perseguidos por ser uma seita. Eram rejeitados por toda a cúpula. Mas Jesus diz, eu não gosto. Esse templo aí,
Quando foi o meu filho Davi que desejou, eu honrei, eu aprovei Salomão até um certo tempo, desci com a minha glória lá. Mas o interessante, meu irmão, que a Bíblia relata que a glória desceu uma vez. Não tem relato da glória descendo mais no templo de Israel, o templo de Salomão. Ah, meu irmão, mas na casa de Maria era todo dia um mistério. Ah, meu irmão, na casa de Maria o negócio era terrível. Estava um dia os crentes resolveram passar 10 dias orando. Você que ora 5 minutos e acha que vai ter vitória. Eu quero casar. Jesus me casa. Aleluia. Meu irmão, aprende a lei da oração. Me casa. Bate na porta até arrombar. Pedi. Aleluia. Mas essa geraçãozinha, ela não confia na oração e nem na fé. As mocinhas se vestem de pombagira, se oferecem para os jovens, aí casa. Aí daqui 3, 4 anos estão separados, porque o jovenzinho viu que a pombagira agora, aleluia, não está mais enxutinha. Porque pombagira só gosta de sensualidade. Quando acabou a sensualidade, acabou o amor. Mas quem é cheio do Espírito Santo, espera no Senhor e bate na porta. O Espírito Santo, ele vai descer, Renata, na casa de Maria. Eu vou lá, porque 10 dias desse povo santo. Era crente assim, ó, aleluia. Espírito Santo desce. Os fariseus ficaram encapetados. Como assim? Na igrejinha lá, está derramando glória. Nós somos a poderosíssima igreja. Nós temos 70, 80 anos, pode ter 1 milhão de anos. Perdeu a graça, perdeu a glória, perdeu a santidade, perdeu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não desce fogo. Não desce fogo, não tem mistério. Aí o Espírito Santo, Pedro, aí vai pegando um por um. E o negócio era tremendo. Casinha tremenda. Houve um avivamento tão grande naquele lugar. E sai evangelista ali para o mundo inteiro. A casinha simples leva e propaga milhares e milhares de evangelistas cheios. Aí nós estamos vendo essas grandes igrejas mandando missionários. Nós conhecemos uma igreja aí, que o missionário, aí vai lá, eles são até bem intencionados, paga estadia, paga curso, paga isso, paga aquilo. Aí a pessoa vai, chega lá, distribui cesta básica, é dentista para arrumar o dente do povo, arruma os dentes, arruma o cabelo, aleluia, faz as unhas, faz a sobrancelha, bota uma maquiagemzinha, deixa bonitinha a irmã lá, aí sai de lá, no outro dia ela toma banho e vira o bicho que era. Mas Jesus, quando chega, aquele bicho, aleluia, a face dela se transforma. Começa a ter um brilho do Espírito Santo. Aleluia. Não precisa pagar mais nada para ela, porque Jesus provê tudo. Aí aquela casa virou um mistério maravilhoso. Como assim, pastor? Uma vez começou nesse avivamento, desceu o Espírito Santo, daqui a pouco manda prender Pedro. Prende Pedro e aí vão lá para a casa de Maria de novo, mãe de Marta. Vamos orar igual nós oramos pelo batismo do Espírito Santo. Solta Pedro. Aleluia. Os alicerces celestiais começaram a ser abalados. O que está acontecendo? O anjo do Senhor desce. Aleluia. E o anjo do Senhor, glória a Deus. Eu quero dizer um negócio para você, viu? Tem crente cheio do Espírito Santo que o paletó dele, se você pegar, se você roubar, meu irmão, Deus pega. Tem um testemunho lindo de um homem de Deus que ele tinha uma peruazinha abençoada. E toda vez que ele ia sair, ele abençoava a perua, minha linda, Deus isso e aquilo. Eu não vou lembrar do testemunho, eu vou fazer bem abreviado aqui. Um dia roubaram a perua dele. O anjo sentou a porrada nos ladrão e teve que devolver a perua.
Jesus é lindo ou não é? É, igreja, é assim que Jesus faz. Pega coisa de crente para ver. Por que o senhor está dizendo isso? Quando o anjo chega dentro da cela onde estava Pedro, Pedro se levanta. Na verdade, Pedro foi despertado. Aleluia. Meu irmão, agora eu queria entender a mente de Pedro. Como é que o cidadão, o seu irmão em Cristo, Tiago, tinha acabado de ser degolado. Ele foi sentenciado à morte. Vai para a cela. Você consegue entender isso aqui? Aleluia. Vai dando glória. Aleluia. Não amarra não, peraí. Eu vou tirar meu sapato. Ai, mas que bexiga. Mas que negócio foi esse de Pedro de tirar o sapato? Ele estava pensando que estava onde, pelo amor de Deus? Ele tira a capa. Se tivesse pijama, ele tinha vestido um pijama. Gente do céu. Fernanda, pelo amor de Deus, ele tirou o sapato para dormir, mimi. E foi dormir a criatura. Aleluia. Certeza que Deus é na vida dele. Aleluia. Minha esposa pegou coronavírus. Fui dormir. Descansei no Senhor. Orei, porque nós temos que orar. Mas sabia do milagre. O anjo desperta Pedro. Acorda, Pedro. Aleluia. Pedro acorda. Por que o anjo fez isso? Jesus lá em cima. Vai lá, ele gosta de dormir. Dá um cutucão nele, senão ele não acorda. Porque eu estava no monte com ele. 3 vezes essa criatura dormiu. Aleluia, aleluia. Jesus conhecia Pedro. E o anjo disse, pode deixar, Jesus. O anjo já chegou invocado com ele. Aleluia. Acorda. Levanta. Aleluia. Põe um sapato. Se o anjo tivesse a mentalidade da gente, o anjo ia dizer, meu Jesus. Põe um sapato. Veste a camisa também. Põe a túnica, vamos. Aleluia. E Pedro andando e as portas se abrindo. Se abrindo. E o mistério lá, na igrejona. Não, na casa de Maria. Na casa de Maria. Diga aleluia, igreja. Glória a Deus. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Daqui a pouco, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aleluia. Pedro na porta. Abre a porta, abre a porta. Glória a Deus. A menina vem atender. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Porque crente é assim, meu irmão. Crente é assim. Aleluias. Crente pede um milagre. Quando vem, misericórdia. Aí vai lá, volta lá e diz, ó, tem um cara lá se fingindo de Pedro lá na porta. É o anjo dele, é alguém, não abre não. E Pedro, é eu, rapaz, deixa de graça. Aleluia! Vocês não estão orando, eu estou aqui para a glória de Deus. Aquela casa virou um mistério. Aleluia. E sempre tinha um mistério. Outra vez sai Pedro, Tiago, João, vão pregar o evangelho. Glória a Deus. Começam a pregar o evangelho e começa a curar. A sombra de Pedro começa a curar, ressuscitando mortos. Aí eles vão para a casa de novo. Aí quando começam a falar do que estava fazendo, a casa, houve um terremoto, meu irmão. Ei, casa onde tem Jesus tem terremoto. Os alicerces são abalados. Então nessa noite eu quero que você entenda, Jesus está do lado de fora. Esses templos cheios de luz, cheios de coisas. Aleluia. Pastor, e não pode? Pode, desde que quem esteja lá dentro seja simples e humilde. Mas está cheio de gente soberba, exaltada. Glória a Deus. Como a missionária pregou ontem aqui, e a gente fala, o povo só quer ouvir. Meu irmão, eu vou começar a incomodar a gente, viu? Não tem esses negócios que o povo posta toda hora? Ei! Aí senta num Camaro. Peraí, eu tenho uma mensagem boa para você. Eu vou fazer. Peraí, eu tenho uma mensagem boa para você. Se converte, filho do diabo. Aleluia. Para de olhar para a mulher do teu próximo. Para de adulterar. Para de mentir. Aí eu quero ver. Pastor, aleluia, não dá ibope. Não, mas pelo menos uma criatura no mundo vai fazer isso.
Porque não tem ninguém que faça. Ninguém prega isso. Então nessa noite eu quero que você entenda a mensagem. Deus tem negócio com coisas simples. Ei! Vá ler a história do avivamento do século 21 e você vai ver. Onde foi que o Espírito Santo desceu? Ele desceu na centenária presbiteriana ou na centenária dos batistas, metodistas, a igreja de Wesley, essas igrejas? Onde foi que o Espírito Santo caiu novamente, despejou a sua graça? Lá na casa de William Seymour. Aleluia. Um moreninho, uma moreninha, Lucy e Ferry. Desce lá na casinha simples, mas havia várias igrejas, tudo bem estabelecido, calvinismo, arminianismo, sabe, estabelecido, sabe, a igreja luterana em alta. Aí Deus disse, não é esse negócio que eu quero não, eu vou ali na casa daquele moreno. Aleluia. Pastor, e aí, foi na casa do moreno, e o moreno, meu irmão, incendiou os 4 cantos da terra. Foi de lá que saiu os avivalistas para o século 21 e para os 4 cantos da terra. Todo avivalista, toda igreja cheia do poder, que foi cheia do poder e hoje está apostatada, tem alguma ligação com William Seymour, com a igreja da Rua Azusa. Então, meu irmão, se alegre, Jesus pode cair aqui. Nós temos algumas características que o Espírito Santo possa cair. Tem algumas pessoas aqui que são simples, não é todos, tem uns metidos a besta aqui. Aleluia! Tem uns crentinhos cheios de graça, que quer se aparecer. Vá se aparecer lá na casa do teu pai, aquele lugar de Jesus aparecer. Quem está vivo, diga glória. Jesus está do lado de? Se ele estiver do lado de dentro, eu entro lá dentro de mentiroso. O senhor disse que estava do lado de fora, o que você está fazendo aqui dentro? Aí eu acho lindo essas cantoras, eu acho lindo esses pregadores. Oh, eu sinto a presença. Tu sente a presença do Satanás, porque Jesus não opera. Jesus diz, vós quereis receber a glória de Deus, honrando um ao outro. Olha o dedinho, aleluia. Eu quero agradecer ao pastor presidente, eu quero agradecer ao fulano, beltano e ciclano. Meu irmão, Jesus não aparece nesses lugares, nesses negócios. Jesus não... Não, pastor, isso aí é humildade, simplicidade, isso é respeito. Respeito, meu irmão. Respeito é não falar mal do pastor, isso não é respeito, não. Isso aqui, aleluia, é formalismo. Respeito é quando alguém estiver assistindo o pastor e numa hashtag embaixo, alguém defamando, você dizer, tome vergonha na sua cara, pare de falar mal de pastor. Isso aqui é respeito. Respeito é passar pelo pastor e dizer, a paz do Senhor, pastor. Porque tem gente que passa pelo pastor, olha lá, lavar o cachorro, ó. Trata como cachorro, trata como nada, não há respeito algum. Isso que é respeito. Agora respeito, fazer aquele formalismo, porque está recebendo uma oportunidade para aparecer, ao dedinho. Nessa noite eu tenho essa palavra ao seu coração. Jesus está do lado de fora. E qual é a igreja que ele está do lado de dentro? Se eu for pregar sobre essa igreja, eu precisaria de mais 1h30. Mas eu vou deixar para quarta-feira. Aleluia. Venha para quarta-feira que você vai ouvir a segunda parte. Aleluia ou não aleluia? Pastor, não é culto de adoração, então adore. Se coloque de pé.